E aí, gente, tudo bom? Bem-vindos de volta. A gente vai ter aqui mais um episódio do Neocast. Meu nome é Pedro Baja, eu tô aqui com Renato Macedo. Larissa Sobral. Hoje a gente vai fazer um tema que, inclusive, eu acho que ele é bem interessante a gente puxar ele logo após falar de Barbie, que é o movimento Red Pill. Vocês conhecem um pouquinho, sabem o que é mais ou menos? Muito por cima. Bem Hoje, mais, então, bem menos, então, do que Renato. Hoje quem vai comandar é você, mas a gente vai trazer Você vai falando observações importantes, até Exatamente. mesmo pelo que você até veio falando ali em outros momentos sobre. Show. Bom, para quem não sabe ainda, acho difícil alguém não ter esbarrado nesse tema em algum momento aí na internet. Ele está muito em alta por conta do algoritmo das redes sociais. E o que acontece? Para começar, se ninguém tiver assistido, já recomendo muito para entender como é que funciona isso, o documentário Dilema das Redes. Ele mostra de forma bastante clara como é que a gente acaba ficando preso numa linha de raciocínio por conta da rede social. O movimento Red Pill, ele tem esse nome por conta incrivelmente, do filme Matrix, que é naquele momento em que o Neo tem que escolher entre a pílula vermelha ou a pílula azul. A pílula vermelha traria ele para a realidade. Então, o que esse movimento prega é que, para esse seleto grupo de pensadores atuais, contemporâneos, eles saíram da Matrix para enxergar a realidade. Interessante. E essa realidade pregada por eles é uma realidade que a mulher, ela está tentando subjugar o homem. Uhum. A questão do feminismo é para trazer mais poder para a mulher do que para os homens. Uhum. Que, na verdade, existe energia masculina e energia feminina. Então, onde em algumas vezes a gente esbarra num vídeo de uma mulher dizendo para você não deixar o seu marido lavar a louça, porque isso acaba com a energia masculina dele. Eita, rapaz. É onde o homem, ele se depara com a realidade do mundo real, em que a mulher, ela vai estar sempre em busca de um parceiro melhor. Uhum. Mesmo que ela esteja casada, que o marido dela seja um bom companheiro, ela nunca vai estar satisfeita com ele, ela vai estar sempre procurando alguém melhor. Uhum. Então, nessa ideologia, eles pregam muito de que a mulher, ela não pode, ela não é confiável. Uhum. Que você, entendendo a realidade de como a mulher pensa, não tem como voltar a amar uma mulher como um Blue Pill amava. E o Blue Pill nada mais é do que aquele cara que... Tá na Matrix. Exatamente. Então. Interessante. Mas eu fiquei pensando aqui, qual é, como é que eu posso dizer, a base onde eles começam a pesquisar? Isso aí tem alguma coisa científica? É meio que só por coisas que vão sendo apresentadas para eles? Cara, a base científica que eles têm para pesquisar é a mesma do terraplanismo. É a internet. Uhum. É aquele bom vir num vídeo. Uhum. Fake news. Ouvir por aí. Uhum. Interessante você até... questionando quem foi que criou esse movimento, assim, qual foi a figurinha que criou esse movimento? Eu lembrei até de um exemplo de um cara que estava se negando a receber um drink de uma moça na festa, aí meio que ficou... É o cara do Campari? Meu Deus, é o ele cara é do um Campari. dos Red Pill brasileiros mais conhecidos. É o cara do Campari. A gente não pode jogar pessoas aqui, nós somos psicólogos, a câmera tá ali. Não, aqui a gente não tá trabalhando, nossa profissão é ser psicólogo, aqui a gente tá só conversando como pessoas normais, então a gente não vai passar o nosso número de CRP. Eu como psicóloga não posso. Não, a gente pode sim. Eu não posso, não, eu como psicóloga não posso. A gente te atende. Mas aí entra em contato pelo Instagram, porque por aqui não. Vamos lá, o cara do Campari, ele tem um vídeo. Aliás, eu acho que é o cara do Campari, posso estar falando besteira aqui agora, daqui a pouco eu procuro para ter certeza. Ele tem um vídeo explicando que ele deixa a câmera ligada para poder ficar vigiando se a mulher tá traindo, se não tá, porque ele sabe que a mulher não é confiável. Uhum. E aí tem até alguns vídeos que tem eles conversando com psicólogas, que, se eu não me engano, tem um até que é com a Ana Beatriz Barbosa. Uhum. Que aí respondem, não, pelo amor de Deus, essa insegurança você tem que trabalhar em você. Uhum. Você não pode estar querendo puxar isso para que outras pessoas façam essa sua segurança. Tem uma mulher na vida dele? Se eu não me engano, não mais. Tá.
Mas esse movimento Red Pill, ele vai muito de que, na verdade, a mulher está tentando roubar o poder do homem e de que aquela situação de poder patriarcal, ela tem que ser mantida, porque é a ordem natural das coisas. E é onde você vai esbarrar. Eu usei, ficou quase como uma brincadeira, mas eu usei um exemplo que ele é real, porque você está falando de uma mesma esfera de pensamento. Terraplanismo, Red Pill e os ataques que estão tendo em escolas. Eles saem todos do mesmo lugar. Tem uma área obscura da internet chamada blockchain, que é onde a galera fica cultuando esse tipo de coisa. São chats? São chats que você tem muito mais dificuldade de descobrir quem são as pessoas. Interessante. Entendi. Até mesmo há umas semanas atrás, teve um garoto que ele foi preso justamente por causa de fazer desafios com outros garotos também, que envolvia ali meio que matar animais, questões ali envolvendo abuso sexual, coisa do tipo. Exato. Essas questões, elas são muito de pessoas que elas não têm figuras de confiança, figuras ali que elas estão crescendo, e acaba que elas encontram reforçadores dentro da internet que ficam cultuando o mesmo tipo de coisa. Então elas começam a entender que ser homem, ele tem que fazer aquilo também. E é interessante até você falar aí do documentário do Dilema Redes, porque o que é que acontece? Quando você está numa rede social, a rede social está ali meio que fazendo uma pesquisa de você. Ele está meio que traçando ali um perfil seu. O que é que você está consumindo mais? O que é que você está vendo mais na sua rede social? Até mesmo quando você está vendo uma publicação, os robozinhos, eles ficam meio que contando aquele tempo que você está lá, para poder depois te mostrar mais coisas. Exato. Não sei se vocês Né? já pararam para perceber, mas aquelas pessoas com quem vocês mais compartilham coisas, então com quem vocês mais conversam, geralmente é aquela pessoa que a sua rede social vai te mostrar mais. Exato. E, inclusive, tem até uma série que eu estava assistindo, que tem um episódio específico que, enfim, é uma série que envolve várias polêmicas, né? Porque envolve religião. Inclusive, tem uma psicóloga nessa série, se chama Evil. Sim. É muito boa. Qual e aí tem um episódio... É na Globoplay. Ah, show. Globoplay me patrocina. E aí ela tem um episódio que é interessante. A série trata como se fosse uma questão com demônios e tudo mais, sendo que a psicóloga tá por trás disso, tipo, mostrando muitas vezes que não é. E aí tem exatamente o demônio da rede social, que é aquele que mostra exatamente tudo aquilo que as pessoas mais estão, que as incomodam de alguma forma. Então, tipo, tem uma mãe que de repente começa a ficar muito agressiva com os filhos, porque o algoritmo começou a jogar para ela, tipo, faça isso com seu filho, se você fizer assim, ele vai ser mais educado e tudo mais. Rapaz. E aí, lembrou muito, assim, o que você estava dizendo, que é justamente essa ideia de estar... Tá meio que mostrando aquilo que a gente tá consumindo mais, né? É até interessante porque aí a gente já traz uma questão, uma discussão psicológica. Nossa cabeça, ela funciona muito à base de estímulo. Sim. Ela funciona muito à base de foco. Tanto é que tem muita gente que diz assim, você é aquilo que você consome, você é aquilo que você lê e tudo mais. Se você está ali num ambiente onde só ficam te mostrando esse tipo de mensagem, logo você vai começar a ser guiado por esse tipo de mensagem. É claro, tem casos e casos. Só que como a gente é feito para se habituar, geralmente quando a gente fica utilizando da mesma fórmula, a gente vai meio que prosseguindo naquela fórmula mesmo. Sim. E pode ser até esse caso que leva as pessoas a se tornarem red pills. É até interessante, porque se fala, a gente está saindo na Matrix. A forma que eu estou vendo é que vocês estão entrando mais ainda para a Matrix. Os pensamentos Não, é você negar a saída da Matrix. Os pensamentos moldam o comportamento, né? É tipo você usar o VR dentro da Matrix. Exatamente. Ó, eu fui pesquisar aqui só para ter certeza que era realmente o cara do Campari. Não vou falar o nome dele para não ter risco de dar algum tipo de problema. Mas, de fato, ele foi um dos influenciadores brasileiros que começou a chamar a atenção para o movimento Red Pill. Porque ele começou a trabalhar como coach de masculinidade. Eita, rapaz. Então ele ficou conhecido no vídeo em que ele apresenta ideias de manipulação feminina. E aí ele usa o exemplo da mulher que oferece para ele uma cerveja, porque ele só bebe Campari.
E aí ele ganhou o apelido do cara do Cara Campari. do Campari. Ai, Ele já foi denunciado à justiça e atualmente a conta pessoal dele inicial do Instagram tá suspensa, mas ele já tem outras contas, do YouTube continua. E a página de treinamento profissional de coach de masculinidade permanece ativa e no Brasil tem 342 mil seguidores. Eita caramba. Então temos 342 mil Red Pillzinhos. é assustador isso. E a forma como isso representa uma opressão, né? A toda a conquista feminina, óbvio, a gente não vai deixar isso acontecer. Mas como é perigoso ter esse tipo de movimento assim passado para outras gerações, para gerações de adolescentes, gente. Sim. Não, e o que eu acho muito interessante dessa fala deles é que representa muito do quanto o cara sabe que é fraco. O medo dele é porque a mulher tá sempre procurando alguém melhor. Uma masculinidade frágil. Muito frágil e uma incapacidade de se tornar esse algo melhor. Pode-se dizer Ele se vê tão pequeno e tão fraco que ele sabe que ele não tá sendo No o que... fim, a discussão é sobre autoestima. Exatamente. Né? No fim, é sobre autoestima. Pode-se dizer que ele tá fazendo aí um tipo de hipercompensação? Com certeza. Ele tá generalizando que nenhuma mulher presta, nenhuma mulher vai querer, porque no fundo ele sabe que talvez nenhuma mulher vai querer ele. Com esse pensamento, realmente não vai. O pior é que tem algumas mulheres que são do movimento Red Pill, que concordam. Ai, gente, isso é muito problemático, porque destrói um pouco de toda a construção do feminino, né, na sociedade, desse lugar de ocupação mesmo desses espaços onde a gente deveria estar. E aí vem um movimento como esse e traz toda essa ideia de colocar a mulher inferiorizada de alguma forma. Não, e um movimento que a mulher... ele só consegue existir hoje em dia. Só por conta desse advento da internet é que a gente tem a capacidade de um cara desse ter essa notoriedade. Porque ele é um coach de masculinidade. Gente, se você não sabe o que é um coach, o coach é aquele cara que não é bom em nada e aí ele resolveu vender pra você que ele consegue te ajudar a ser melhor em alguma coisa. É só isso. E se você for coach, arruma outro trabalho. Não, é sério. É muito frustrante a gente ficar olhando a comparação que tem com psicólogo, com coach, com constelação familiar, com pseudoterapias e... Isso, eu já ia falar. Você toca aí num assunto que é muito importante, pseudociências. Sim. Porque até mesmo na nossa área da terapia cognitiva comportamental, se não tiver validação científica, a gente não faz. E aí vamos deixar uma coisa clara também, porque tem uma coisa que essa galera fala. Sim. É que o movimento do que é científico ou não virou quase uma religião e que nem tudo precisa ser científico. Gente, o método científico, ele é um método que basicamente você tenta fazer aparecer que aquela ideia está errada de todas as formas possíveis. Então, quando você diz que algo tem validação científica, não é que um cientista desconhecido da Polônia disse que é real e aí a comunidade científica toma aquilo como real. Não. É porque você tem uma série de testes que colocam à prova se aquilo ali funciona ou não. E ninguém no mundo consegue provar que aquilo ali está dando errado. Pronto. Isso é ser aprovado pelo método científico. Então isso não é uma religião. Isso, na verdade, é bem o oposto de uma religião. Isso. Porque é você negar a crença da coisa que você não tem prova até você não poder mais. Então, quando a gente fala que psicologia, principalmente a TCC, ela trabalha com método científico, é porque não é uma nem duas pessoas tentando mostrar que aquilo ali está errado. São milhares. São várias. Mas vocês, por exemplo, já chegaram a fazer alguma especialização ou então até pós-graduação, algo do tipo? Sim, especialização em TCC. Isso, especialização. Geralmente, quando a gente está fazendo ali uma pesquisa científica, a gente busca ali uma temática que ela não é muito trabalhada, justamente com o intuito de atualizar. Sim. Então, o que é que o cientista ele vai fazer? Ele vai meio que pegar ali uma temática específica, muitas das vezes ela pode estar desatualizada, mas ele vai começar estudos, ele vai começar a fazer práticas, ele vai começar a procurar evidências, até mesmo para atualizar.
Tanto é que eu faço a pergunta porque quando a gente vai fazer ali um TCC, ou então até uma dissertação, ou algo do tipo, é interessante que a gente sempre pesquise ali artigos ou coisas científicas que venham de 5 anos atrás para cá. Sim. Porque a métrica é essa. De 5 anos para cá, ainda está valendo como atual. De 5 anos, ou então, sei lá, 6 anos lá para trás, 10 anos, ou algo do tipo, já está desatualizado. Entende? Ou seja, até isso a gente vai meio que atualizando de tempos em tempos. Sim. Gente, fazer ciência é uma coisa tão cautelosa, tão Sim. difícil, demora tanto. A gente perde tanto tempo da nossa vida pesquisando, se dedicando àquilo ali, para chegar de repente um movimento e dizer: não, isso não Tá tudo existe, é errado. questão de crença, isso é uma religião, é tipo isso. Então, assim, pode até parecer duro, mas eu repito, se por algum acaso tiver algum coach ou algum constelador familiar que realmente acredita nisso que está fazendo, na boa, arruma outra profissão, porque você está fazendo uma coisa que não apenas não tem comprovação científica, como tem comprovação científica de que não funciona. Tem comprovação científica de que piora. Gente, é muito perigoso. É Sim. muito perigoso. Não, gente, constelação familiar, inclusive, já foi proibido. Mas tudo bem, vamos abordar esse tema das pseudociências em outro episódio. Perfeito. Ok. Porque esse tema do Red Pill, ele é basicamente a gente abrir assim, cara, tem um movimento na internet que fala que atualmente o machismo tá certo. É isso. O movimento Red Pill é isso. Aí, Larissa, você como mulher, qual tipo de vídeos, assim, você já chegou a olhar com homens ou mulheres falando algum tipo de fala, assim, que te marcaram? Então, eu vi o vídeo da mulher falando sobre não deixar o marido lavar a louça, que iria afetar a masculinidade dele, que a energia masculina dele ia ser afetada. Eu vi esse vídeo e fiquei tipo, o que tá acontecendo com essa mulher? De verdade, assim. É uma coisa muito absurda. E me parece mais, assim, como se esse grupo, ele se sentiu afetado, mas por quê? Por essa construção do feminino, por essa construção de igualdade. Obrigação de trabalhar. É sério. A maioria das mulheres que concordam com esse movimento, uma das pautas que elas têm é de que antigamente era melhor porque a mulher não precisava trabalhar. E para os filhos era muito melhor a mulher que ficava em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido quando ele chega. Mulheres que pensam dessa forma, nem todas as mulheres querem estar nesse lugar de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de ter um marido. Nem todas as mulheres querem ocupar esse espaço. E isso não é por causa do feminismo, né? Não é por causa desse lugar do feminino. É porque existem vontades, existem subjetividades, né? E nós, mulheres, também temos esses direitos de igualdade. Tem homem que não quer estar em casa sustentando o filho ou esposa. E aí, ele tem liberdade de fazer isso. Por que a gente não? Quando eu vi esse vídeo da mulher falando de lavar a louça, por alguns segundos, eu fiquei tentando analisar como essa mulher ia enxergar a minha energia. Porque eu lavo a louça, lavo a roupa, eu que cozinho, eu porciono as comidas da minha filha. Você dá banho na sua filha. Então, assim, eu acho que de acordo com ela, então eu não tenho mais energia masculina. E isso é bizarro. E sim, se por acaso você se identifica com o movimento Red Pill, marca uma sessão. A gente precisa trabalhar muito essa autoestima. E a sua capacidade de ser uma pessoa melhor, para ninguém procurar outra. Existe uma dimensão aí de resistência que é realidades interativas. Na verdade, não é nem uma dimensão de resistência, é algo que colabora com que as pessoas tenham resistência. O que é uma realidade interativa? É basicamente você ter ali um grupinho de pessoas que pensam igual a você, e aí você, ao invés de sair daquele grupinho, ou então até mesmo procurar outro grupo para ter mais visões sobre a temática, você só busca aquele grupo justamente para te validar. Dissonância cognitiva pura. Quando você entra numa realidade totalmente interativa, numa dissonância cognitiva, basicamente é você negar tudo aquilo que você tem provas de que é real para acreditar numa coisa que você não tem prova nenhuma de que é real só porque alguém está reforçando essa ideia.
só porque tem outra pessoa que está concordando com aquilo que você fala. Você vai sair de um padrão de pensamento onde as pessoas podem mudar de ideia, as pessoas podem evoluir para um padrão de pensamento onde está todo mundo sempre engessado, é tudo sempre a mesma coisa. Então, você pode sair de um vídeo de uma mulher dizendo que lavar a louça acaba com a energia masculina do marido, acabar entrando numa realidade de red pill, e é um pulo para você estar assistindo a um vídeo que ele está estimulando violência. E, cara, a ligação, se vocês pararem para assistir o documentário, se vocês forem atrás da internet, a ligação ela é real. As pessoas que estão cometendo esses atentados em colégios contra crianças, elas vêm desse mundo. Elas vêm desses vídeos. Elas vêm dessa crença que ela realmente acredita que ela está vivendo num mundo onde ela vai começar a ser subjugada por ser homem, porque as mulheres estão tentando tomar esse poder masculino. E detalhe, você acreditar na ideia de que era para existir um poder masculino. Isso é de uma falta de força, de uma falta de autoimagem tão absurda. Que limitação, né? Exato. Por que eu me questiono assim, por que a colocação da mulher nesse lugar afeta tanto esses homens, assim? Por que não há uma possibilidade de existir igualdade? Eu tenho uma teoria do Qual? porquê afeta tanto. Porque ele sabe, no fundo, que ele é tão bosta que mulher nenhuma vai querer estar do lado dele. Então é muito mais fácil ele se prender no pensamento de que nenhuma mulher presta do que ele aceitar que ele é um bosta e precisa melhorar. Ou seja, é mais fácil você passar pela dor a longo prazo que você passar pela dor a curto prazo. Por exemplo, As crenças limitantes. Exatamente. Sim. Ele poderia desenvolver aí habilidades para poder se relacionar melhor com as mulheres. Ele não, eles. Sim. Mas como eu não tenho essa habilidade e eu não quero passar por essa dor de desenvolver, ou então até mesmo eu não quero sentir essa rejeição, ou então essa falha, eu prefiro meio que dar uma grande volta. Eu vou meio que começar a falar mal. Sim. E aí sim é que elas realmente não vão gostar deles. Não, se você for para outro coach de masculinidade, eu não vou lembrar o nome, também não falaria se eu lembrasse, mas é um que é bastante conhecido na internet. É um menino. É um menino, cara. É um adolescente. É aquele que é político? Não. É um que parece uma lacraiazinha com o cabelo do bonde da Stronda. Ele tem um vídeo que ele ficou super famoso antes de virar coach de masculinidade, que é dizendo que uma menina estava chegando nele, mas ele não ficou com ela porque ela tem estria. E ele falou isso pra ela: eu não fico com mulher que tem estria. Cara, assim, numa boa. Comprar uma Barbie pra ele. Não é nem só comprar uma Barbie pra ele, porque isso, inclusive, eu acho que vai ser mais um comentário seu que alguém vai dar hate aí, viu? Eita. Já teve em outro episódio. Já dei a ideia. Inclusive, cara, ninguém acredita que a mulher pediu pra ficar com você. Não tem como. Então... Gente, é um movimento tão opressor que eu percebendo assim, né, como eu falei, não sabia tanto sobre o movimento, vocês estão explanando um pouco mais, eu tô tendo alguns insights. Não oprime só a questão feminina, mas outros grupos sociais também. Sim, e eles entram sim nesses grupos. Eles falam contra grupo LGBT, eles falam contra negros, é uma coisa... Gente, que absurdo! Eu fiquei pensando aí, aqui, tudo bem, se eu falar, eles falam contra. Não, eu sei, não são todos. A gente sempre sabe que nada é total, mas existe uma parcela grande que se identifica com movimentos de supremacia branca. É uma coisa muito louca isso. É assustador mesmo. E é interessante porque, pronto, muito aí tocar na questão da pontinha do iceberg. Pode-se ver aí meio que a pontinha do iceberg e só analisar essa parte. O que é que acontece em psicologia? A gente tem meio que processos heurísticos. O que é isso? São atalhos mentais. É muito mais fácil eu ficar ali na internet procurando vídeo, ou então até só recebendo vídeo, ou então ficando pior ainda, só no TikTok, do que você meio que fazer uma pesquisa científica para você descobrir se realmente homens e mulheres têm energia. Porque como é que eu vou conseguir comprovar isso? Entende? Qual vai ser a minha base teórica? O que é que eu vou ter que fazer para poder comprovar isso?
E além disso, eu vou ter que fazer ali todo um esforço para poder juntar todas as informações. Sim. Entende? Até mesmo para fazer uma pesquisa, como também para ler sobre esse tipo de pesquisa. Porque onde é que eu tenho meio que base, onde se fala de estudos científicos e tudo mais. Entende? E aí essas pessoas talvez não tenham esse trabalho de procurar sobre. Na sociedade atual não tem muita paciência para fazer coisas desse tipo, né? A gente vive numa geração fast food, de que é tudo rápido, tá tudo pronto. As redes sociais é a prova viva disso. Instagram, TikTok, é tudo pronto. A gente só precisa rolar a tela ali e vai estar vendo milhares e milhares e milhares de conteúdos. É bem aquilo de a gente é feito para se habituar. Se você passa o dia inteiro só usando Instagram, rede social ou algo do tipo, a ideia é que você vai buscando ali informação imediata. Sim. Porque você procurar ali por palavras-chave, você meio que parar para ler livros, então até mesmo artigos científicos, dissertações ou algo do tipo, vai demorar muito. Não, a única coisa que eu posso deixar assim registrado é, se você assistir um vídeo de 30 segundos até 2 minutos sobre um assunto que te interessou, pesquisa ele. Não fica só vendo vídeo de 30 segundos e 2 minutos. Isso. Perfeito. E o nosso cérebro ele vai se condicionando a isso, né? Gente, inclusive eu mesma, um dia desse fui olhar o sumário de um livro que ele tinha vários assuntos sobre psicologia, eu fui olhar um específico. E eu tava olhando o sumário e em algum momento eu tive um pensamento automático de que eu queria ter a barra de pesquisar. Era um livro físico. E eu queria ter a barra de pesquisar para ir mais rápido. É por isso que eu prefiro o Kindle. Mas então, a gente vai ganhando esse condicionamento, não é uma coisa muito consciente, é inconsciente, né? A gente só vai seguindo o movimento mesmo. Mas, inclusive, acho que talvez seja um tema interessante pra gente entrar num próximo vídeo. Essa questão do imediatismo da sociedade atual. Perfeito. A gente pode até destrinchar bem mais essa questão aí da heurística. E como isso está relacionado ao boom da ansiedade também, né? Mas então, gente, beleza. Acho que para começar a falar sobre esse assunto foi uma ideia interessante, mas com certeza é um assunto que a gente vai ter que entrar em algumas outras vezes, inclusive se aprofundando um pouco no assunto. Eu acho que a gente pode fazer uma parte 2 desse podcast e aí entrar em outros assuntos, né? Fazer tipo um recorte, seria legal. Depois fica combinado, depois a gente volta para a parte 2. Quando a gente fala ali sobre pseudociências, a gente pode até ter uma embasada bem mais forte. A continuação da Red Pill. Isso. Exato. E falar não sobre Red Pill, mas também a constelação. Os impactos que vai acontecendo, né, no meio desse péssimo. Sobre horóscopo. Eita, vamos fazer um sobre horóscopo. Vamos fazer um sobre horóscopo. Vamos. Eu acredito que eu vou trazer todas as minhas amigas que gostam de horóscopo. Não, eu quero informações. Queremos mais científicas. A gente vai trazer aqui, inclusive vamos falar sobre os horóscopos de vocês. Se não tiver no cielo, eu não acredito. Vamos fazer o mapa astral. Eu quero saber onde é que estava Plutão no dia que eu nasci. Mas beleza. A gente volta na próxima, então. Já temos o assunto que a gente vai entrar. Muito obrigado por estar com a gente aí até o final. Obrigada, tchau, gente. Galera. Tchau, até mais. Gente, eu estou aqui em minha defesa. Eles trouxeram camisas diferentes para gravar um outro programa. Eu estou aqui com a mesma blusa. E eu não tenho só essa roupa, aqui não é outro dia. Nós estamos exatamente no mesmo dia, eles que trocaram de roupa. Oi, só para deixar claro, eu não combinei absolutamente nada. Eu tenho Larissa aqui de prova, tipo, eu não combinei nada do que eu vou perguntar agora para Renato. Obviamente, a gente está gravando vários programas num dia, porque todos nós trabalhamos, inclusive no outro programa a gente não falou, mas nós três somos psicólogos. A gente trabalha de segunda a sexta, a gente tem vida. Segunda sala. Não, Renato não tem vida. E a gente tem vida para cuidar, então a gente tá... menos Renato. Então a gente tá separando, assim, um sábado no mês, normalmente a gente vai tentar gravar os 4 programas do mês. Então eu peguei e mandei uma mensagem no grupo, e o que estava escrito na mensagem, Renato? Tragam 3 mudas de roupa. Pronto. Aí o que você respondeu para mim? Você não trouxe? Eu não, você falou que você não interpretou que era pra trazer. Porque eu achei que não ia ser gravado mais um programa. Não podia só. Então já fica aí que não foi injusto, não. Foi avisado, mas o TDAH atacou novamente. Tem TDAH. Tem nada diagnosticado, não. Não, tudo Bom, aí só pra finalizar, esse aqui eu queria deixar um questionamento. Sim. E aí qualquer um dos dois se sentir à vontade pra pensar numa resposta. Se, de acordo com o vídeo daquela mulher, eu acabo com a minha energia masculina lavando louça. O que acontece se eu enfiar o dedo na tomada? Ok. Geralmente por esse. Você vai levar um choque. Ah, tá. Você vai levar um choque.
Foi pra isso que o Diego me preparou. Aqui é uma pergunta ótimas. Tá, vamos terminar então. Então a gente tira essa parte? A gente pode colocar umas risadinhas assim. Não, mas tá, pera, a gente vai ter que responder isso. Não, tira a pergunta. Ah, tá. É pros erros de gravação. Pode ser, Deus pode ir.